Vamos falar um pouquinho de outros assuntos aqui. Agora, 2 horas e 42 minutos. A deputada Érica Hilton solicitou a colaboração do governo federal para a PEC que busca o fim da jornada de trabalho 6x1. A líder do PSOL já conseguiu reunir mais de 200 assinaturas para protocolar a proposta. Essa PEC, gente, ainda vai precisar passar por comissão especial na Câmara, no Senado, outras comissões também, até que haja uma aprovação. Um processo complexo e longo. Esse tema ganhou destaque nas redes sociais nos últimos dias e tem 2 objetivos principais: acabar com a possibilidade de escalas de 6 dias de trabalho e 1 apenas de descanso, e alterar a escala de trabalho para um modelo em que o trabalhador teria 3 dias de folga, incluindo o fim de semana. E aí, dona Carla Bene, economista, são tantos os argumentos favoráveis, tantos os argumentos contrários, e, a meu ver, de jornalista, todos de alguma forma, ou pelo menos a maioria deles, fazem sentido. Que linha seguir aí nessa discussão? Olha, essa pauta, ela tem uma relevância importantíssima para além, inclusive, dela própria, e tem a ver com um pouco com o que a gente estava falando aqui antes. Eu espero que essa pauta seja uma pauta de união, que independente do polo político que você esteja, ela tenha uma união no sentido de que nós estamos falando de um regime de trabalho, no caso específico, de 6x1, né? Então, se você trabalha 6 dias da semana e tem 1 dia de folga, de descanso, esse é um regime que eu quase que nem acredito que ele ainda exista, vigore e que você tenha defensores dele, no seguinte sentido. Eu vou usar um exemplo bem radical para a gente jogar aqui a pimenta no debate, que é o seguinte: se a gente voltasse na primeira Revolução Industrial, eu estou falando do final do século XVIII e metade do século XIX, os donos das grandes fábricas, dos teares, as fábricas têxteis, e os donos das empresas que eram limpadores de chaminés, eles diziam que se fosse retirada a mão de obra infantil, eles iriam quebrar, porque você tinha atividades que só poderiam ser feitas com mãozinhas delicadas de crianças. Então, se a gente não tiver esse entendimento de que direitos trabalhistas, eles são realmente retirados a fórceps, que ninguém fornece isso para você, eu acho que essa pauta ela é extremamente relevante e a gente precisa entender que, dentro da nossa estrutura, avanços tecnológicos não necessariamente voltam para o trabalhador. Muitas vezes, eles ficam dentro das empresas, aumentando a própria lucratividade dela. Então, você está no século XXI, com um avanço tecnológico gigantesco, e você ainda tem uma grande camada da população que trabalha 6 dias e descansa 1, que é o famoso dia da faxina. Isso não é vida, né? Isso não é vida. Para as mulheres, né? Para as mulheres, que ali ainda nem entrei no recorte de gênero, que é o grupo mais prejudicado. O último dado do IBGE, 50,4% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Então, a gente precisa seriamente botar essa discussão na mesa, e eu espero que essa pauta, já que ela é do trabalhador de uma forma geral, CLT, e outro ponto importante, 70% dos trabalhadores CLT, carteira assinada mesmo, recebem até 2 salários mínimos. Então, assim, a gente está falando de qualificação misturada com renda e com um padrão de desgaste da pessoa, que ela tem um deslocamento. Já viram a mobilidade urbana em São Paulo? 3 horas, 1h30 para ir e 1h30 para voltar. Que qualidade de vida essa pessoa tem? Quando que ela consegue ficar com a família? Essa é a questão. Ellen. Olha, sabe que esse é um tema muito caro, porque a gente tem um grupo de debate de alguns intelectuais, e nesse grupo está rolando um debate que é assim: de um lado existe economistas, do outro cientistas sociais, cada um trazendo um argumento. Eu, como consultora de imagem que sou hoje, eu preparo CEOs e alguns políticos para suas manifestações públicas, como é que eles vão se manifestar. Então, não é meu papel fazer juízo de valor, eu gosto de olhar os argumentos da forma mais ampla possível. E o que eu entendi, então, desse debate? Os economistas trazem uma pontuação que é importante. Você
quando faz uma resolução dessas na canetada, isso tem consequências econômicas. Em 2013, o Brasil aprovou a PEC das domésticas. Em 2023, 10 anos depois, o que aconteceu com esse setor da sociedade? Passou de 68% para 75% de informalidade. E o salário não aumentou. Só piorou. Né? Agora, cabia 2013 nós termos um setor da sociedade com claro resquício escravagista não ser discutido? Quem somos nós como sociedade para chegar a 2024 sem reconhecer o direito de uma parcela da sociedade que são as empregadas domésticas? Né? Então isso não era uma discussão apenas sobre direitos de domésticas, sobre melhoria do mercado de trabalho. Era uma discussão sobre quem somos nós como sociedade brasileira.